Miguelinho não sabia muitas coisas. Mãe, a gente então nunca vai poder ver o mar? Nunca. Ela glosava que, quem sabe, não. E eu não, sempre por pobreza de longe. A gente não vai, Miguelinho, o dito afirmou. Acho que nunca. A gente é no sertão. Então por que é que você indaga? Nada não, dito. Às vezes eu queria avistar o mar só para não ter uma tristeza. Essa resposta mãe escutou, prezou, pegou na mão de Miguelim para perto dela. Ei, gente, tá fácil para mim não hoje. Então, hoje no Classe A na FUVEST, nossa série, nós vamos falar sobre esse livro aqui, Manuelzão e Miguelim, que faz parte do Corpo de Baile, que são 3 livros, né? Manuelzão e Miguelim, no Urubu Quaquá no Pinhém e Noites do Sertão, que não tenho aqui. São 3 livros nessa coletânea que chama Corpo de Baile, do João Guimarães Rosa. E por que não está fácil para mim? Esse livro aqui eu ganhei do meu pai há uns 10 anos. E quando ele me entregou esse livro, ele disse: chora, Liró. E realmente, essa história, Campo Geral, né, que está aqui dentro, que é a história do Miguelim, é uma história incrível. É uma história muito triste e ao mesmo tempo apaixonante. É uma história que mistura poesia, música e novela, né? Então temos uma novela. Aqui são 2 novelas. Óbvio, a história do Manuelzão e a história do Miguelim. A história do Miguelim é Campo Geral e a história de Manuelzão é uma história de amor, festa do Manuelzão, né? Então nós temos essas 2 histórias aqui dentro desse livro, ambas, né, ambientadas no sertão. E aí, quando eu quis dizer a gente é sertão, na voz do dito, né, é justamente para vocês entenderem a obra do Guimarães Rosa. Para se entender a obra do Guimarães Rosa, é preciso se entender que ele está falando desse sertão, desse lugar abandonado. Guimarães Rosa faz parte da terceira geração do modernismo no Brasil, a geração de 45, né, essa geração da reflexão. Ele aborda o regionalismo nesse livro, em todos os livros dele, de uma forma universal. O que é um regionalismo universal? Ô, professor, isso é paradoxal, como é que é o regional e o universal? Então eu tenho ali personagens do interior, né, no sertão de Minas Gerais, que vivem situações que são incômodas e são questões existenciais do homem do mundo, né? Não só da humanidade, não só daquele homem regional, daquele homem do sertão. Então aqui nós vamos ter o Miguelim, né? A história do Miguelim, certo? Que vive com sua família. Miguelim tem 8 anos de idade, então nós temos a história de uma criança de 8 anos de idade que vive com sua família no Mutum, ó. No Mutum, uma cidade do sertão de Minas Gerais. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois das veredas de Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, um ponto remoto no Mutum, no meio dos Campos Gerais, mas num covão em trecho de mata, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Quando ele tinha completado 7, ele saiu de lá pela primeira vez. Miguelim, como eu disse no início, né, na fala do livro, era um menino que não sabia muita coisa. E quem explicava o mundo para ele era Dito. Era um irmão um pouquinho mais novo que ele, mas que era um menino diferente dos outros. Era um menino que entendia as coisas muito além do que se via, né? E Miguelim não entendia, então ele enxergava o mundo através de Dito. E temos essa relação aí
de amor bem próxima entre o Dito e o Miguelim. Né? Dito é muito importante na vida do Miguelim. E essa história é narrada em terceira pessoa, né? Um narrador em terceira pessoa, porém a perspectiva é do Miguelim. Então, muitas vezes você se confunde e acha que o Miguelim está contando a história, que esse narrador em terceira pessoa sumiu. Através do discurso indireto livre, a gente não sabe, há momentos em que a gente não sabe se é Miguelim ou se é o narrador que está contando a história. Então, nós temos aí a travessia desse menino que pouco entendia da vida, pouco enxergava do mundo, e que era ajudado de perto pelo seu irmão, né? A travessia desse menino até ele passar por tantas perdas, tantas dores, até ele conseguir, de fato, simbolicamente, enxergar esse mundo. E esse transcorrer dessa história, né, eu falei do narrador, já o tempo é o tempo presente, né? É o tempo que ele está vivendo aquele momento, com uns flashbacks, mas longe de ser uma narrativa linear, certo? A gente vai entendendo essa história através das vivências do Miguelim. E o ambiente é o sertão, né? As veredas próximas ali, um lugar desassistido de tudo, sem nenhum recurso, né? E vamos falar dessas pessoas dali, né? Daquele lugar, porém as reflexões são sobre coisas universais. A mãe do Miguelim, aos poucos ele vai entendendo isso. A mãe do Miguelim é uma mulher muito bonita e infiel. O pai do Miguelim é um homem muito duro, violento e ciumento. A primeira vez que Miguelim sai de Mutum, ele tem 7 anos e é para ser crismado. E ele vai junto com o tio Terês, que era outra pessoa com quem ele tinha um contato muito de perto por ser padrinho dele. Só que, né, a gente vai vendo essa história acontecer pelos olhos do Miguelim, de Dito, certas horas, e a gente percebe que tio Terês é expulso da terra logo no início, porque ele é apaixonado, se envolve com a mãe de Miguelim, mulher do irmão dele. Então, como o pai de Miguelim era um homem muito violento, o jeito foi expulsarem tio Terês fugir das terras antes que o pai chegasse em casa, né? E aí esse processo vai acontecendo e através dos olhos de Dito, Miguelim vai começando a entender essas coisas. Até que, né, Dito pisa num caco de vidro e adoece. Adoece de tétano. E por não ter ali nenhuma assistência médica muito próxima, ele depende dos curandeirismos e tal, Dito acaba por morrer. E nós vamos vendo essa história se desenvolver, e talvez um dos momentos mais tristes é esse momento da morte de Dito, como o Miguelim vai perdendo essa referência, esse irmão, e como ele fica depois da perda do irmão, e tudo que acontece com ele após a perda do irmão. A gente percebe como Miguelim era dependente emocionalmente do Dito, né? Então nós vamos ter aqui nesse texto, né, que é uma novela, não é nem um conto nem um romance, né, nem tão pequeno para ser um conto nem tão grande para ser um romance, é uma novela, um trabalho na linguagem incrível, como de fato é toda a obra do Guimarães Rosa. E esse texto é um texto primordial para quem gosta de literatura, para quem quer avançar nesses estudos, para quem gosta do texto artístico, porque nós temos uma mistura de prosa, poesia, um ritmo quase musical da fala, a criação de novas palavras, né? A gente se sentir
realmente no sertão de Minas Gerais, ouvindo aquelas pessoas falarem, né? Então, o coloquialismo dessa linguagem, o espiritualismo e o simbolismo, essa travessia do Miguelim, deste menino que não entende, que precisa do irmão, para o menino que vai enxergar e vai sair daquele lugar e vai realizar o sonho dele, né? É uma coisa muito simbólica, poética, essa travessia, né? E temos aí essas experiências universais, a traição, a violência do pai, né? Então o pai descobre essa primeira traição, tio Terês vai embora e causa essa primeira perda no Dito, no Miguelim. Depois o Dito adoece, que é o menino que faz com que o Miguelim entenda o mundo. O Dito adoece e acaba por morrer de tétano, né? E pós essa morte, o Miguelim sofre muito e sofre calado o tempo todo e trabalha como que para apagar essa dor e essa falta que Dito causa na vida dele. O pai o maltrata demais, né? E nesses trabalhos forçados o Miguelim acaba por adoecer. Quando o Miguelim adoece, né? Aí vai desenrolar outras histórias. Miguelim quase morre também e vai desenrolar outras histórias. O pai descobre a traição da mãe, uma outra traição, a segunda traição da mãe, mata o homem com quem ela se envolveu, que era quem trabalhava com eles na roça, mata, e logo após isso, culpado pela doença de Miguelim, culpado por ter matado um homem, culpado por tudo, o pai comete o suicídio. E Miguelim, adoecido, vai melhorando, vai melhorando. Quando ele melhora, né, a mãe chama tio Terês de volta, a avó vai embora, né, por conta de não aceitar aquela situação, e tio Terês casa com a mãe dele, e quando vai chegando assim pro finalzinho da história, que Miguelim, né, já está tendo uma vida mais tranquila, já não sofre mais tanto, já não apanha tanto, não tem mais o pai para maltratá-lo, aparece, olha a simbologia, aparece no Mutum um médico que, observando Miguelim, a forma como ele aperta os olhos para enxergar, dá um óculos, empresta o seu próprio óculos para o Miguelim e diz para ele colocar o óculos. Quando o Miguelim coloca o óculos, tudo aquilo, a gente começa a perceber que tudo aquilo que ele não entendia do mundo era até por conta da pouca visão que ele tinha do mundo. Quando ele põe o óculos, ele começa a enxergar as coisas como de fato elas são. Então ele vai observar cada detalhe da casa, da paisagem, né? E essa cena é uma cena muito bonita também. Esse momento em que ele descobre e enxerga o mundo ao seu redor. Essa coisa do ver, do enxergar o mundo ao seu redor, né? Dá um estalo na gente. E aí esse médico se propõe a levar Miguelim para a cidade, não só para dar o óculos para ele, mas também para que ele possa estudar, né? E esse é o final incrível do Miguelim. No dia seguinte o médico volta, né? Entrega o óculos para ele, meio que se comunicam no olhar, né? E antes de ir embora, o Miguelim olha para todos na casa de óculos, para que ele possa levar na retina aquela memória, né? Aquela memória daquele lugar, olhando tudo com olhar de primeira vez, pela última vez, antes de ir para a cidade estudar. Então, a gente percebe que todo esse sofrimento
né? E é outra cena muito linda, muito poética e muito simbólica de toda essa travessia, que no final da história nós temos essa coisa do enxergar o mundo, que era o que faltava para o Miguelinho, e que agora ele está pronto para ir para o mundo e conhecer o mundo, né? E estudar. E talvez, quem sabe, realizar o sonho dele de ver o mar, né? E termina assim, ó. Olhava mais era para a mãe. Drelina era bonita, a Chica, Tomezinho, sorriu para o tio Terês, o senhor parece com o pai. Todos choraram. O doutor limpou a goela, disse, não sei quando eu tiro esses óculos tão fortes, até meus olhos se enchem d'água. Miguelinho entregou os óculos outra vez. Um solucinho veio. Dito e a cuca pinga de ouro. E o pai, sempre alegre, Miguelinho, nem sabia o que era alegria e tristeza. Mãe o beijava, a Rosa punha-lhe doces de leite nas algibeiras para a viagem. Papaco Paco falava alto, alto falava. E assim termina essa história, que é linda, gente, que é linda. É simples. Ah, professora, isso é muito difícil? É muito difícil, gente. Guimarães Rosa é um texto que não é para iniciantes, mas é uma história linda, poética e impossível não chorar lendo. Impossível você ser tão dura assim que não chore com essa história em diversos momentos. Tá bom? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito emocionada com essa história. Eu fico sempre muito tocada na leitura de Guimarães Rosa. É o meu escritor brasileiro preferido e quem sabe um dia será o seu também. Um grande beijo, feras, e vamos que vamos.